Fala pessoal do canal Estrela Gloriosa, aqui é o Julião. Cheguei em casa agora há pouco, assisti algumas coisas aqui na mídia para poder estar fazendo aqui meu vídeo para falar desse empate entre Botafogo e Goiás. Empate em 1 a 1, um empate com sabor de derrota. A torcida do Botafogo realmente ficou por conta, principalmente por causa da escalação do técnico Bruno Lage, que deixou nada mais, nada menos do que o principal jogador do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do campeonato, no banco. E o Tiquinho Soares, em entrevista coletiva após a partida, declarou ali que não tinha nenhuma lesão, que estava 100% fisicamente e que foi uma opção do técnico Bruno Lage. Bom, a gente até tenta entender o trabalho do técnico Bruno Lage. Nós, desde o início, saberíamos que ele chegaria e tentaria implantar aqui o seu DNA, mesmo que não fizesse mudanças bruscas, mas faria suas mudanças e não daria simplesmente continuidade no trabalho do técnico Luiz Castro, assim como o Caçapa deu, né? Que o Caçapa era um técnico interino lá do Lyon, veio aqui para poder ficar por 4 partidas, 3 do Brasileiro, uma da Sul-Americana, e não mexeu em nada. Mas nós sabíamos que o técnico Bruno Lage, por ser um técnico mais experiente, o técnico da Premier League, chegaria e mudaria algumas coisas. O problema é que o técnico Bruno Lage vem inventando muito e o torcedor botafoguense definitivamente perdeu a paciência com o técnico. No final da partida chamou, inclusive, o mesmo de burro. E eu quero que você coloque aí nos comentários aí qual a sua opinião em relação ao trabalho do técnico Bruno Lage. Se você acha que deveria ser demitido hoje do Botafogo ou se você acha que o trabalho do técnico deve ser mantido aí até o final da temporada, correndo um sério risco de perder esse título ainda, mesmo com a vantagem que o Botafogo tem para os seus adversários. Bom, galera, a gente vai assistir aqui o corte aí da ESPN, ok? O troca de passe da ESPN que falou um pouco desta partida entre Botafogo e Goiás no estádio Newton Santos hoje. Então fique com o corte aí, deixe seu like e deixe o seu comentário, a sua opinião em relação ao trabalho do técnico Bruno Lage e tudo que vem acontecendo aí no Botafogo de Futebol Regatas, se você acredita ainda no título, nesse título do Campeonato Brasileiro de 2023, que é o nosso sonho, né? O sonho do torcedor botafoguense. Eu ainda acredito, mas começo a ficar um pouco receoso com o trabalho do técnico. Então fica aí com o corte aí do troca de passe aí da ESPN aí e fortaleça o canal deixando seu like. Se não for inscrito, se inscreva aí, ative o sininho, marque aí a opção todas. Tamo junto. Saudações alvinegras. Um abraço aí do Julião. Linha de passe nesta noite de segunda-feira. Geode, Elton Serra, Vitor Birner é o nosso time. 1 hora de duração antes do resenha da rodada. Estamos chegando. Linha de passe, a nossa hashtag para você participar via Twitter ou via X, como preferir. 1 a 1. Terminou agora há pouco no Newton Santos, Botafogo e Goiás. O Goiás abriu o placar no primeiro tempo. O Botafogo reagiu e ao menos empatou no segundo. Mas não foi suficiente para ter aquela cara, aquele jeito de tranquilidade com a chamada gordura, né, com boa vantagem na primeira posição. O Botafogo, nesse momento, tem 7 pontos em relação ao Bragantino, que é o segundo colocado. Ainda é uma considerável vantagem, mas o torcedor, obviamente, esperava mais. Até porque o Botafogo, com o resultado de hoje, chega a 4 rodadas do campeonato sem vencer, somou 1 dos últimos 12 pontos disputados. Aí está a tabela de classificação. Fogão na primeira posição, 7 pontos de vantagem para o Bragantino, 8 pontos de vantagem para Grêmio e Palmeiras, 9 pontos de vantagem se a gente observar o Flamengo, o 5º colocado. Esses são os 10 primeiros na tabela de classificação. Noite frustrante para o torcedor no Newton Santos. Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao Elton, que ocupa a cadeira normalmente utilizada pelo professor Calçade, hein? Tá, de professor para professor. Professor para professor. Menos, por favor. Que estará em Fortaleza, né? E boa noite aos fãs do esporte. Falando do Botafogo, é um negócio meio complicado. Porque eu acho que o Botafogo conseguiu uma campanha merecida no primeiro turno, a melhor campanha da história dos pontos corridos, em jogos em que ele jogou melhor que os outros e ganhou, jogou um futebol parecido com o dos outros e ganhava, e jogava um futebol pior que o dos outros em algumas partidas e também ganhava. Né? Então, o que define isso, para explicar? Número de chances criadas, número de chances oferecidas. Tem a troca de técnico. E após a mudança de técnico, o Botafogo jogou melhor do que jogava antes, em algumas partidas.
E o próprio treinador, incomodado com as críticas, deu entrevistas, algumas polêmicas, com as quais, respeito quem pensa de outra maneira, eu concordava. Porque o Lucas Perry, por exemplo, não lembro em qual jogo, não fez nenhuma defesa difícil e o time havia perdido a partida. Enquanto o Lucas Perry antes fazia 3, 4 defesas difíceis, porque ele é o melhor jogador do primeiro turno, seguido pelo Tiquinho Soares, é uma discussão. E o time não somava pontos como somava antes. E aí veio a crise de confiança que eu vi hoje. Né? Que a gente tem visto. O primeiro tempo do Botafogo, muito nervoso. Time muito nervoso. Você olha a escalação, acho que se o Tiquinho tivesse em plena forma, teria iniciado o jogo. Mas você não tem muitas coisas ali para você olhar e falar assim, olha, é isso que devia acontecer, tá errado no Botafogo. Então, eu acho que o time precisa recuperar a frieza, jogar com mais paciência, entender que a fase ruim vai passar se o time jogar com frieza e adquirir paciência, porque 7 pontos ainda é uma vantagem muito grande do time na primeira colocação. O Bragantino está jogando melhor que o Botafogo, o Bragantino não tem pressão, mas o Botafogo continua ainda sem ter um candidato direto à disputa pelo título, porque ninguém, na verdade, se aproximou para tirar o título do Botafogo. Então, eu preciso que essa fase ruim, mental principalmente, seja administrada melhor de agora em diante. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, os companheiros, fãs de esportes. Se a gente for olhar, o Botafogo, ele assumiu a liderança na 3ª rodada. De lá não saiu mais. E aí a gente teve Fortaleza, que naquela rodada que o Botafogo assumiu era o vice-líder, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo e agora o Bragantino. São 5 vice-líderes e o mesmo líder desde a 3ª rodada. Na 11ª rodada, quando o Botafogo abriu esses mesmos 7 pontos que tem hoje de diferença do Grêmio, que naquele momento assumia a vice-liderança, estávamos falando da 11ª rodada. O Botafogo conseguiu uma sequência inversa a essa no início do campeonato. Então, o que eu vejo o Botafogo está passando por um momento ruim no campeonato que não foi diluído ao longo dele. Porque muitos times passaram por isso, mas perde um jogo, ganha 2, empata um jogo, fica 2, 3 jogos sem vencer e se recupera. O Botafogo teve uma sequência muito boa no início do campeonato que não diluiu esse momento ruim ao longo dele. E eu acho que compactou isso agora nesse momento do campeonato, o que permite ainda, e aí eu estou com o Birner, permite ainda o Botafogo a ter tranquilidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro para administrar essa vantagem. Porque não são 7 pontos, né? São 8. O Botafogo tem 3 vitórias a mais do que o segundo colocado. Então, não é nem 7 pontos. O time precisa fazer os 7 mais 1 para ultrapassar o Botafogo. E a cada rodada que passa, ele mantém pelo menos uma média de distância para o segundo colocado que tinha na 11ª rodada. 3 vitórias a mais? São 3? São 3 vitórias a mais. Então, ele precisaria, né, o segundo colocado, fazer 7 pontos e mais 1 para ultrapassar o Botafogo no critério de desempate. São 3 rodadas. São 3 rodadas nessa reta final de campeonato. Então, é um momento de oscilação que o Botafogo não viveu. Restando 13. Falta ainda o time, e a gente conhece os campeões, os grandes times, nesse momento de oscilação. Quem oscila menos numa temporada tende a ter sucesso. Você conhece quando o elenco é forte, quando o grupo é forte, quando a oscilação demora pouco. Está demorando um pouco mais do que o normal. Mas a gente não pode desconsiderar o recorte do início do campeonato, claro, que foi o oposto desse, onde o time não oscilou. Foi um time regular para bem, agora está regular para mal. Eu acho que assim, a preocupação do torcedor do Botafogo, primeiro, é essa comparação com o primeiro turno extraordinário feito pelo time. A preocupação é a trocação de pontos, ela é natural a essa altura e que seja assim, pensa, imagino eu, o torcedor do Botafogo. O problema é 1 ponto em 12 disputados, né? Aí assim, mas ganha uma aqui, empata, aí perde 2, mas volta a vencer. Então, isso tudo assim, para quem conseguiu tudo que o Botafogo conseguiu no primeiro turno, é uma matemática para lá de bem-vinda. O que não pode é 1 ponto em 4 rodadas. Eu acho que isso preocupa um pouco. Pois é. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. O Elton, especialmente, né? Bom tê-lo na mesa. Não estão acostumados, né, Elton? Você, em geral, não está por aqui em São Paulo. Bom que você esteja aqui conosco. Cara, eu acho assim, não dá para desvincular esse momento negativo do Botafogo
da tensão, do nervosismo, do temor que há e sempre houve em relação do torcedor do Botafogo em relação à possível fase negativa permitir uma aproximação intensa dos seus adversários, por conta de todo o histórico do tempo sem vencer o Campeonato Brasileiro, né? Pelo fato do Botafogo não ter um dos elencos melhores do futebol brasileiro e ter conseguido abrir a vantagem que abriu. Então, por isso eu sempre entendia a lógica do Botafogo de dizer, cara, eu vou realmente deixar a Sul-Americana um pouco de lado, vou focar tudo no brasileiro, porque não dá para querer ganhar tudo, né? Com o elenco que o Botafogo tem hoje, que é um bom elenco, mas talvez não esteja entre os melhores, você precisava focar no brasileiro. E aí acontece essa sequência de resultados negativos. A gente está falando de um Botafogo que vinha de 4 derrotas seguidas, né? Uma pela Sul-Americana com Defensa e Justiça, mas vinha de 4 derrotas seguidas e pegava em casa um time na zona do rebaixamento. É aquele jogo, eu acho, para você dizer, bom, agora vou afastar essa ideia que as pessoas estão tendo de que o Botafogo vai dar uma vacilada, vai dar uma rateada. Porque se você olhar bem, as derrotas no Brasileiro foram para o Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil, apesar de tudo, né? Então, acho que é uma derrota que é compreensível. Para o Atlético, fora de casa, né? Inaugurando a sua arena, o segundo jogo da arena, né? Não me lembro agora. O primeiro foi contra o Santos. É o primeiro com o Santos, isso. O segundo jogo da arena, mas uma empolgação ali. E depois um jogo com o Corinthians, no qual o Botafogo jogou um bom tempo com 1 a menos. Né? Fora de casa também, o Corinthians na situação que estava. Então, acho que assim, embora 3 derrotas chame atenção para o líder do campeonato que tinha a vantagem que tinha, cara, dava para entender aquelas derrotas, mas hoje era dia de ganhar. E o Botafogo não ganhou. Né? E talvez isso coloque uma pulga maior atrás da orelha do torcedor do que as derrotas que tinham acontecido até agora. Eu acho que tem muito do que o Birner falou. É verdade que o Botafogo, acho que somou pontos, venceu um monte de jogo. Em alguns jogou melhor, em outros não, e venceu todos os jogos na sequência. Mas também, se a gente olhar para essas 3 derrotas, não é que o Botafogo tenha jogado para perder tudo na sequência, né? Então, assim, os resultados que foram generosos na primeira parte do campeonato estão sendo cruéis com o Botafogo nessa segunda parte. E mesmo que hoje não tenha jogado bem, de fato, acho que não jogou bem, poderia ter vencido, né? O Botafogo do primeiro turno venceria um jogo como esse. Então, eu acho que, assim, a questão com o Botafogo é muito psicológica, né? Fosse talvez um time que foi campeão um ano retrasado ou passado com aquela vantagem que o Botafogo tinha e que ainda tem, você não fosse discutir muito a questão psicológica, talvez não influenciasse tanto. Mas é um Botafogo que sabe do peso dessa conquista, do quão inesperada ela será, ou ela seria, né? Pelo menos ela era no começo do campeonato. Então, acho que tem esse ponto que pode pesar mesmo. É uma pressão diferente para o Botafogo do que seria para uma outra equipe mais acostumada a vencer.